Olá, então vamos dar sequência, agora entrando no módulo 3. Vamos aprender um pouquinho sobre os tipos de nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Vou fazer uma breve introdução e nas aulas seguintes vamos explicitar um pouquinho sobre cada um deles, bom? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, do nosso programa, né? Emagreça e permaneça, falando sobre os diferentes tipos de nutrientes. E o que são nutrientes, né? Começando a explicar um pouquinho o que eles são. Eles são substâncias que obtemos através dos alimentos e que são necessários para o funcionamento adequado do organismo. Então, cada nutriente que a gente consome, né? Cada vitamina, mineral, o carboidrato, a proteína, ele vai fornecer um combustível que é necessário para que o nosso organismo funcione adequadamente. Se falta um nutriente, isso gera um descompasso no nosso corpo, tá? Os nutrientes, eles não são os alimentos em si, né? Eles são compostos dos alimentos. Né? E a função de cada nutriente, né, mais especificamente, eles servem como fonte de energia, a construção de músculos, produção de hormônios, proteção térmica e várias outras aí funções. Eles servem de matéria-prima para fabricação, né? Eu coloco entre aspas como fabricação para ficar mais fácil aí do entendimento, né? Dos produtos próprios do organismo, né? Então, por exemplo, se a gente recebe ali vitamina C, né? A gente coloca a vitamina C advinda da laranja, por exemplo. Essa vitamina C junto por exemplo, com alguns aminoácidos, né, que são advindos das proteínas, com mais outros nutrientes ali, com zinco, com vitamina A, eles vão formar o colágeno, que vai servir ali para dar elasticidade na pele, tá? Então, cada nutriente sozinho ele não trabalha, conjunto, todos eles trabalham em conjunto e precisam de cada um entre si ali para fazer o efeito desejado, tá? No organismo, exercer a função de cada um no organismo, tá? Alguns são mais simples, outros são mais complexos, né? E isso a gente vai ver aí ao longo dessas aulas o que significa o que ser mais simples e um pouquinho mais complexo, tá? Os nutrientes, eles se dividem conforme a sua abundância nos alimentos, né? Tanto em micronutrientes quanto em macronutrientes. Os micronutrientes, eles são, obviamente, ali essenciais ao nosso corpo, mas eles são ingeridos em pequenas quantidades, né? Microgramas ou miligramas, que é ali no caso das vitaminas e minerais. Né? Então, eles são moléculas muito pequenas, mas elas participam de diversas funções no corpo, tá? Para mantê-lo ali em perfeito funcionamento. Eles auxiliam, então, na cicatrização, na formação de hormônios, na ação antioxidante, tá? Que a gente vai ver lá mais para frente, que eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre essa ação. Transporte de oxigênio, prevenção de anemia, e até mesmo aí para fazer a produção de energia, tá? Então, nenhum nutriente trabalha sozinho, eles precisam, eles são interdependentes entre si, tá? Então, como eu disse, os micronutrientes, eles são divididos entre as vitaminas, né? Que são compostos orgânicos que o organismo não sintetiza, né? Ele não fabrica, então ele precisa que essas vitaminas sejam consumidas através da alimentação, e elas fazem parte do grupo de nutrientes que a gente chama que são os reguladores, tá? Elas então são divididas entre as vitaminas lipossolúveis, que isso quer dizer, ela precisa de gordura para ser transportada e utilizada, tá? Então, por isso que aí a gente entra também como as gorduras são essenciais.
E aí as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Já as hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, elas não precisam da gordura para ser transportadas, tá? Elas são solúveis em água, tá? Então, a gente encontra as vitaminas, tanto as lipossolúveis quanto as hidrossolúveis, na gema do ovo, no azeite, as oleaginosas, nas frutas cítricas, carnes, vegetais verdes escuros, nos cereais integrais, no frango. Então, você vê aí que em vários alimentos a gente consegue adquirir as vitaminas, tá? Tendo uma alimentação ali variada. Isso vocês vão perceber que é só ter uma alimentação variada que a gente consegue adquirir todas as vitaminas e vocês vão ver os minerais também, tá? E aqui, para vocês perceberem, por exemplo, a gente encontra a vitamina A na gema do ovo, a vitamina E no azeite e nas oleaginosas. Então, como são vitaminas dependentes de gordura, normalmente a gente encontra já essas vitaminas em alimentos que contêm gorduras, tá? Tanto nos cereais integrais também a gente encontra bastante vitamina E, tem outras vitaminas minerais também, mas nos cereais integrais a gente encontra gordura também. Então, esse grupo de vitaminas são encontrados, né, nesse grupo de alimentos. Já os minerais, eles são substâncias que na presença da água eles se dissolvem e ganham uma carga elétrica, né? Sódio, ferro, potássio. Então, eles têm uma carga elétrica aí. Mais especificamente falando, tá? Não vou me atentar muito a esses dados específicos para não ficar muito chato, tá? Vocês precisam entender um pouco mais do macro mesmo, né? O que cada um exerce aí no nosso organismo, tá? Sem se atentar a esses detalhes, tá? Eles estão dispostos livremente na natureza, tanto em solos, lagos, oceanos, rios, né? Então, tanto no solo quanto na água. Então, quando a gente pensa nos minerais, a qualidade do solo e da água influencia na quantidade que aquele alimento vai ter de mineral, né? Então, por exemplo, um abacate, né? Se a gente tem um solo pobre, ele consequentemente vai ter uma quantidade baixa do mineral também, tá? Então, por isso que a gente reforça tanto a importância de utilizar menos agrotóxicos, menos produtos químicos que afetem a qualidade deste solo, tá? Para a gente ter um alimento mais rico em nutrientes também. Então, eles são presentes também nos ossos, músculos, nos frutos, nas raízes e nas folhas. Então, a gente consegue encontrar os minerais também em carne vermelha, frango, nos peixes, tá? E assim como as vitaminas, eles também têm a função reguladora no nosso organismo, tá? E alguns exemplos dos minerais são selênio, cálcio, cobre, ferro, o fósforo, magnésio, potássio, sódio, zinco, iodo. E a gente encontra esses minerais em diferentes alimentos aí que também são fáceis de ser encontrados, né? Nas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, nos cereais integrais, na carne vermelha, no sal de cozinha, na água de coco, tá? Então, é só ter como eu disse ali, né? É só ter uma alimentação variada que a gente consegue sim consumir, né, todas as vitaminas e minerais necessários para o nosso organismo. Falando então do outro grupo que a gente tem de nutrientes, são os macronutrientes, né? E aí a gente divide, né, entre micro e macro justamente pelo tamanho da molécula, né? O macronutriente, ele está em maior quantidade, né? Eles são moléculas maiores e a gente encontra ele em maior quantidade, né? A gente ingere ele em maior quantidade, isso em gramas, quantos micros são em miligramas ou microgramas. E aí essas moléculas grandes, elas precisam ser quebradas em moléculas pequenininhas para serem absorvidas, tá? Eles também são essenciais ao nosso corpo.
E porque eles participam de diversas funções também no nosso organismo para mantê-lo funcionando aí perfeitamente, tá? Ele vai fornecer energia, reparação dos tecidos, dos músculos, vai proteger os nossos órgãos, entre outras funções que eles têm, tá bom? Esse grupo, né, de macronutrientes, então, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, tá? E aí, na próxima aula, né, desse mesmo módulo, eu vou explicar um pouquinho sobre os carboidratos e as suas funções, quais são os melhores tipos de carboidratos a serem consumidos. Também você vai encontrar nesse módulo uma aula só sobre proteínas e uma aula também só sobre gorduras, quais são as melhores gorduras, quais gorduras a gente deve evitar para ter aí um pleno funcionamento do nosso organismo, tá bom? Então, nos encontramos na próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de escrever aqui para mim, mandar uma mensagem, tá? Que eu vou respondendo a todas, né? Lembrando aí que eu não quero que vocês saiam com nenhuma dúvida aqui desse curso, tá bom? Então, nos encontramos na próxima aula, que será sobre os carboidratos.